Na quarta questão, foi afirmado que o Homo sapiens é a espécie mais evoluída. E aí eu coloquei um gifzinho só para a gente também refletir. Vai mostrando o homem das cavernas, o período medieval, depois a modernidade e aí o futuro, né? Seres humanos deitados numa cadeira com um óculos de realidade virtual, enfim. De acordo com o que já foi explicado, não é correto que a gente afirme que o Homo sapiens é a espécie mais evoluída, porque não há essa ideia de progresso, não há essa ideia de que vai sempre evoluindo para algo melhor ou que se considere melhor, né? O Homo sapiens é apenas mais uma espécie dentre todas as espécies ao longo daquela árvore genealógica que eu mostrei lá atrás. Na quinta questão, foram feitas duas afirmações para perguntar se elas se referem a um mesmo tipo de processo biológico. Quais são os processos? O primeiro fala que o esqueleto das aves é formado por ossos pneumáticos, que são leves e delicados, pois o voo impõe limitações como o peso e densidade do corpo. E o segundo processo é o que fala que pessoas que se mudam de uma região de baixa altitude para outra de elevada altitude apresentam um aumento da concentração de hemoglobina que resulta numa maior capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. E o que os autores constataram? Que entre os biólogos, a maioria percebeu realmente que são processos diferentes, que o primeiro é um processo evolutivo e que o segundo é um processo fisiológico, né? O primeiro, portanto, sendo um processo evolutivo, levou muitos milhares de anos para acontecer, enquanto que o segundo ocorre em pouco tempo no corpo de um indivíduo, como quando, por exemplo, a gente viaja lá para a Bolívia, vai lá no alto dos Andes, e aí você tem que se adaptar lá à altitude, e o seu corpo produz um pouco mais de hemoglobina, para que ele possa transportar oxigênio, porque lá o oxigênio é mais rarefeito. Depois veio a sexta questão que dizia: durante o curso da evolução, os mamíferos desenvolveram glândulas mamárias para alimentar seus filhotes. Aqui, a maioria dos biólogos percebeu que isso se tratava de uma ideia finalista, né? Ou seja, uma ideia de teleologia, uma ideia teleológica, e que isso não condiz com a teoria da evolução, né? Porque a teoria da evolução não funciona assim, o ser vivo, agora eu vou fazer uma estrutura para tal finalidade, né? Não. Como é que a gente explica a existência das glândulas mamárias nos mamíferos? Foi uma característica que surgiu, foi benéfica, foi selecionada naturalmente e permaneceu. A sétima questão diz que todas as mudanças evolutivas representam a sobrevivência do mais apto. Não é verdade, né? Por quê? Porque uma mudança evolutiva pode não levar a uma adaptação, né? Pode ser uma mudança que não tenha nem vantagem nem desvantagem, seja neutra, ou então seja uma mudança que leve a uma desvantagem de adaptação, e aí o ser pode até entrar em extinção de repente, né? Então, não dá para dizer que qualquer mudança evolutiva aí representa a sobrevivência do mais apto. Não necessariamente as mudanças são para que os seres se adaptem, não há essa finalidade. Vocês ouviram aí uns barulhos de trovões? Hoje, depois de tanta seca, mudando aqui só um pouquinho a conversa, choveu aqui em Brasília, né? 21 de setembro de 2020. Tá todo mundo muito feliz com a chuva, porque estava muito seco. A umidade do ar estava muito baixa e também estava muito quente. Agora o clima melhorou um pouquinho, dá para respirar melhor. E por fim, a última questão do questionário, número 8, dizia o seguinte: imagine uma população de macacos de pelo completamente liso que, após algumas gerações, passou a apresentar uma mancha na axila.
Após estudos exaustivos, cientistas concluíram que tal mancha não confere vantagens ou desvantagens para o animal. Podemos compreender tal fenômeno como um processo evolutivo. Sim, nós podemos compreender esse processo como um processo evolutivo. Como eu disse, o processo evolutivo ele não confere necessariamente uma vantagem, nem uma desvantagem, e pode inclusive ser neutro, né? Não é uma obrigatoriedade de que tenha uma finalidade, né? Então, essa afirmação poderia se escolher a opção concordo, né? Porque os processos evolutivos são assim, dessa forma. E aí, ao final, depois que os autores explicaram e compararam as respostas dos estudantes da biologia com os de química e os de letra, eles chegaram à seguinte conclusão: que os resultados encontrados nesta pesquisa mostram que muitos conceitos relacionados à evolução biológica ainda necessitam ser trabalhados em maior profundidade ao longo do ensino médio e da graduação. Por quê, né? Notou-se que conceitos como complexidade e adaptação estavam um pouco confusos, né? A maior parte associava a evolução a um aumento da complexidade e associar a evolução com a adaptação, como se o ser vivo, ao evoluir, sempre ficasse melhor, né? Evoluísse sempre para melhor, e como se o ser vivo evoluísse ou mudasse para se adaptar. Mas aí é uma ideia teleológica, como eu já expliquei, né? Mas os alunos do curso de Ciências Biológicas apresentaram uma melhor compreensão desses aspectos, identificando problemas no uso de linguagens finalistas e apontando que a seleção natural não é o único aspecto da evolução. Bom, isso aí foi muito importante, esse artigo, porque esses estudantes que eles investigaram serão futuros, ou já devem ser, né, porque isso já faz tempo, seriam, né, professores futuramente e poderiam estar ensinando errado, né, sobre a teoria da evolução quando fossem trabalhar nas suas escolas e ensinar seus alunos, né. Por isso, a gente espera que agora vocês, assim como esses futuros professores, e vocês também, né, que serão futuros professores, tenham uma compreensão mais segura a respeito desses conceitos, com consequente melhora na qualidade do seu ensino a respeito do assunto. E é isso, gente. Agora que vocês ouviram essa videoaula e que vocês já leram o artigo, como eu propus lá no Moodle, né? E que vocês, antes disso tudo, já responderam o questionário, né? Gostaria que vocês agora voltassem lá nas respostas dos questionários de vocês para verificar se vocês também fizeram confusão ou não, se vocês perceberam os pensamentos teleológicos. E aí, na sequência, após fazer essa análise, vocês vão lá para o fórum de discussão da quarta atividade, para que vocês comentem a respeito disso. Vocês podem comentar a respeito de uma das questões, falar o que você tinha respondido, o que você pensou, por que você respondeu daquela forma e como é que você compreendeu depois, por exemplo. Ou você pode ver o comentário de algum colega e querer responder para aquele colega: ah, eu também respondi assim, pensei a mesma coisa que você, mas depois eu percebi e tal. Ou então comentário geral, né, sobre o artigo, enfim. Comentários que vão dar para vocês tanto a nota quanto a presença, e que eu perceba, para dar a nota, que vocês leram, que vocês compreenderam o artigo. Seja lendo o artigo, seja ouvindo essa videoaula, seja como for, mas que eu perceba que vocês têm uma compreensão melhor agora do assunto, certo?